Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a terceira aula do programa sobre liberdade de expressão da Gazeta do Povo. Na aula de hoje, a gente começa a examinar a relação que a liberdade de expressão tem com certos bens, que impacto ela tem sobre certos valores. Eu não vou mencionar qual que é o valor que vai ser examinado hoje, na aula de hoje, porque eu queria começar com um exemplo bem impactante e queria que isso gerasse uma reflexão em quem está nos ouvindo aqui, em você que está nos ouvindo. E o caso é o seguinte: em 1983, a revista Hustler, uma revista masculina nos Estados Unidos, faz uma paródia retratando um pastor que ficou muito famoso naquela época, debatendo temas políticos, estava muito em evidência, e faz uma paródia bastante crítica, bastante dura. A Campari tinha, naquele período, uma série de anúncios em que a tônica era first times, a primeira vez. Ela entrevistava personalidades e perguntava qual foi a sua primeira vez, fazendo um jogo, aproveitando o sentido dúbio da palavra, querendo referir-se tanto à primeira vez em que a pessoa bebeu Campari, como ao sentido usual da expressão, a primeira vez que teve uma relação sexual. Na paródia, na revista Hustler, o que foi uma paródia do modelo daqueles anúncios do Campari. Né? E uma paródia bastante dura, com relação, supondo uma entrevista hipotética com o pastor Jerry Falwell. Né? O teor da entrevista é o seguinte: Falwell, minha primeira vez foi em uma casinha fora de Lynchburg, Virgínia. O entrevistador diz: entendo, você tem que me contar tudo sobre isso. Eu nunca esperei realmente fazer isso com mamãe, mas depois que ela proporcionou um bom momento a todos os outros caras da cidade, pensei, por que diabos? Mas sua mãe, isso não é um pouco estranho? Acho que não, a aparência não significa muito para mim em uma mulher. Continue. Bem, nós estávamos bêbados para caramba com Campari, ginger ale e refrigerante, isso é chamado de fogo e enxofre na época. E mamãe parecia melhor do que uma prostituta batista com uma doação de $100. Você já tentou de novo? E aí, continua um pouquinho mais. Ao final, o entrevistador diz, não, estou falando do Campari, não da relação com a sua mãe. Ah, sim, eu sempre fico bêbado antes de subir ao púlpito. Você não acha que eu poderia falar toda essa bobagem estando sóbrio? Acha? E ao final dessa página, há uma expressa previsão, uma expressa menção dizendo que é paródia de anúncio de personalidade, não é para ser tomada com seriedade. Né? O que lhes parece? Eu sei que deve ter chocado a você, compreendo perfeitamente, chocou aos Estados Unidos naquele momento. Né? E depois, só uma curiosidade, isso foi objeto de um filme que foi bastante premiado, né? O Povo contra Larry Flynt, um filme se não me engano, da década de 90. O que lhes parece? Houve abuso nessa expressão da revista Hustler? Se essa manifestação é abusiva, se ela deve ser eventualmente sancionada, punida, qual o bem concreto? Que bens, que valores foram agredidos? O que lhe parece? O que lhes parece? Lhes vem à cabeça alguma ideia? Qual o bem que está em jogo aqui? Vocês acham que a revista quis que os leitores acreditassem que o pastor era um incestuoso, que teria cometido incesto com a mãe? Não parece que fosse isso. Há quem julgue que sim, mas a intenção e os tribunais americanos entenderam que de fato não era essa a intenção. Mas que de qualquer forma, a revista joga com a boa fama, joga com a honra do pastor. Então, que bem parece que está em jogo aqui? Será que é a honra? Será que é a dignidade? E precisamente esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Vamos tentar examinar um bem personalíssimo, um bem individual, relevantíssimo, que é precisamente a honra. Né? Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é a honra. Se parece a você que o que foi agredido aqui foi a honra, é muito provável que assim seja, porque você tem uma noção do que seja a honra. Todos nós temos. Mas será que a gente saberia caracterizá-la? Será que a gente saberia dizer o que é propriamente a honra? Então, nosso objetivo nessa primeira parte dessa aula vai ser caracterizar um pouquinho melhor a honra. São intuições, todos nós temos intuições sobre certos bens, sobre certas palavras, certos conceitos muito bonitos, muito relevantes, mas às vezes é difícil de formular exatamente o que significa, porque só assim a gente pode analisar melhor uma situação como essa, de um conflito da liberdade de expressão com a honra. Muito bem, vamos pensar rapidamente, acho que há uma outra noção irmã, por assim dizer, muito próxima, que é a noção de dignidade. Vamos tentar entender brevemente o que significa dignidade e o que significa honra. Dignidade, quando pensamos em dignidade, em que pensamos? Veja, ela tem um especial significado, é uma palavra-chave na civilização ocidental, no pensamento ocidental. Ela está na base de muitas das declarações universais de direitos
humanos, né? Ela está na base da própria lógica democrática. Em linhas gerais, a gente poderia dizer que a dignidade não é outra coisa do que esse especial valor de que o ser humano está dotado. Todos nós percebemos que o homem tem um valor muito alto, que cada pessoa individualmente é única, né? Ela enriquece o universo de uma maneira extraordinária. Qual o fundamento disso? Diferentes filósofos ao longo da história deram diferentes motivações, diferentes fundamentações para isso. O fato é que todo homem, por ser pessoa, tem uma dignidade especial, tem um valor especial. Para alguns, em função da sua autodeterminação, da sua capacidade de autodeterminação. Para outros, como por exemplo para Aristóteles, a autodeterminação, basicamente a ideia de Kant. Com relação a Aristóteles, por exemplo, o fato de o homem ser capaz de, com a inteligência, entrar em sintonia com a totalidade do universo. Então essa é a ideia de dignidade. Essa percepção de um valor intrínseco, não conferido por ninguém, mas decorrente da própria existência, né? E que o homem tem um valor muitíssimo elevado. E o que seria a honra? Vejam, tanto uma quanto outra palavra tem muitos significados. São palavras polissemânticas, têm muitas diferentes acepções. Mas aqui eu interessaria destacar a seguinte ideia. Quando se pensa na honra, a gente pode pensar na honra tanto em sentido quase semelhante, quase sinônimo de dignidade, é uma acepção que aparece, mas não é nesse sentido que eu quero utilizar. Mas a gente pode pensar na honra no sentido de reflexo da dignidade. Esse especial valor de que alguém está constituído, que as pessoas têm, ela acaba se refletindo dentro da própria consciência. Então, se fala da dignidade, da honra no sentido da consciência que alguém tem do seu próprio valor. Mas a gente pensa também, de maneira até mais usual, em honra no sentido da estima que a gente goza, em função do nosso valor, da estima que alcançamos diante das demais pessoas. As demais pessoas acabam valorizando a gente, nos dão atenção precisamente por esse valor. E isso faz, como todas as pessoas têm dignidade, em princípio todas devem ter um elevado grau, devem ser profundamente honradas, uma boa reputação. Então vejam que são duas ideias próximas. Vamos fazer uma comparação rápida, talvez aqui graficamente entender isso um pouquinho melhor. Pensamos na noção de dignidade. Estamos pensando nesse valor intrínseco, nesse valor, né, único, que permite que o homem seja sempre, pela autodeterminação, capaz de se redirecionar, essa nobreza potencial de todo ser humano. A gente pode pensar também no outro sentido próximo, que é o patrimônio moral que cada um constrói com a sua liberdade, as virtudes, as qualidades que desenvolve, né? As boas qualidades que desenvolve. E por isso a gente pode falar em dignidade tanto no sentido essencial, que é igual para todos, quanto no sentido moral. Pois bem, essa realidade, ela gera reflexos diante dos próprios olhos e diante dos olhos dos demais. E é nesse sentido que se usa habitualmente quando estamos no campo jurídico, quando se fala de honra. Quando se pensa em honra, estamos pensando na reputação, na boa fama que tudo isso gera, ou seja, que percepção os demais têm de alguém, né? De uma determinada pessoa. Ou então se pode falar da autoestima, da autoconfiança, quer dizer, do reflexo da dignidade aos próprios olhos. Falamos aqui de honra no sentido objetivo, quando pensamos no reflexo aos olhos dos demais, e honra em sentido subjetivo, quando falamos do reflexo aos próprios olhos. Se a gente pensa um pouquinho, não quero complicar e não quero tornar isso aqui mais longo do que o necessário, mas são reflexões que podem ser muito interessantes. Qual dos dois conceitos é mais, por assim dizer, menos fluido e menos frágil? A dignidade é mais íntima, é mais consistente. Pode eventualmente acontecer de uma pessoa ter tanto uma dignidade fundamental, essencial, óbvia, todos têm, quanto até um valor muito elevado, moral, que pode eventualmente não ser reconhecido. E é difícil alguém agredir propriamente essa dignidade no seu sentido de capacidade de destruí-la. Pode afrontá-la, e isso é extremamente grave, né? Agora, a honra, eu quero aqui chamar a atenção, que a percepção que os demais têm e a percepção que nós mesmos temos acerca de nós mesmos, né? Essa percepção é muito fluida, é externa e bastante frágil. Às vezes, uma difamação, né? Uma informação equivocada acerca do valor de alguém pode fazer com que toda uma comunidade perca a confiança, perca a estima naquele cidadão, ainda que ele continue tendo aquele mesmo valor, aquelas mesmas qualidades, aquelas mesmas virtudes. Então, em certo sentido, a honra é extremamente frágil, é como um vaso quebradiço, que às vezes um pequeno toque faz com que simplesmente vá totalmente e se destrua completamente, ok? Então, uma primeira noção, desculpe uma noção mais teórica, mas acho que é fascinante para que se possa compreender
toda a lógica da própria disciplina jurídica do tema. Então, quando pensamos em honra, e é o bem que vai ser analisado nesta aula hoje, nós estamos pensando, sobretudo, para efeitos jurídicos, dentre as várias acepções da palavra, estamos pensando na honra como reputação. Tá? Eu pego, por exemplo, algumas frases famosas, né? E vamos perceber como essa noção de honra como reputação, ela está muito disseminada na literatura, na filosofia. Né? Pego, por exemplo, uma frase de Aristóteles: a honra é o prêmio da virtude, ou seja, a boa fama depende precisamente, em grande medida, das qualidades. Depende, antes de mais nada, do valor intrínseco que cada pessoa tem, indiscutivelmente, sempre. Mas depende também daquilo que ela constrói com a sua própria liberdade. Ou então, dentro de uma frase de um pensador, o maior pensador humanista da Espanha, né, no início da Era Moderna, no Renascimento, a honra é como a sombra da virtude. Quem queira reter a sombra, não segure esta, mas o corpo. Ou seja, não adianta ficar tão preocupado com a estima que os outros nos tributam. É mais importante trabalhar bem para ser uma pessoa virtuosa, porque disso sim decorrerá a estima dos demais. Só para que se compreenda bem o que estamos falando, e vamos reiterar um pouquinho o conceito, estamos pensando na honra como reputação. Eu pego aqui duas definições de dicionário da palavra honra, que tem várias acepções. Em qual das duas ela está tomada no sentido jurídico que estamos falando aqui agora? Na primeira ou na segunda? Honra, qualidade moral que nos leva ao mais severo cumprimento de nossos deveres, ou glória ou boa reputação que se segue à virtude? É muito claro que é o segundo sentido. A segunda frase está tratando da honra nesse sentido a que vamos fazer referência na aula de hoje. Ok? E vejam que fascinante, a Constituição brasileira trata diretamente desses dois temas, tanto da dignidade quanto da honra, em dois momentos diferentes. A dignidade, que é mais fundamental, ela é a base, é o fundamento, o reflexo vem precisamente da existência dessa dignidade. Ela está apresentada, está enunciada no primeiro artigo do nosso texto maior. Né? A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. A sociedade se pauta, a Constituição, ela está estruturada diante desse pressuposto. Todos os homens têm uma igual dignidade. A dignidade fundamenta uma série de decisões, uma série de decisões, né, sobre o bem e o bom encaminhamento do próprio país. E depois, no artigo 5º, inciso 10º, que já tínhamos lido, já tínhamos visto na primeira aula, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Vale a pena pensar um pouquinho, bem brevemente, para encerrar essa primeira parte introdutória, que relevância tem a honra como bem fundamental? Vejam que, em certo sentido, vejam se dá para compreender essa distinção. A dignidade não é propriamente um bem, em certo sentido, não é alguma coisa, é uma característica de toda pessoa. Ela tem um significado mais forte, né? É uma característica, algo que é um atributo inafastável de toda pessoa pelo fato de ser pessoa. Todos nós temos essa dignidade, é um valor, é um reconhecimento, uma característica pelo fato de sermos pessoa. Eu não falaria, portanto, que se trata de um bem, é uma característica essencial do que decorre um sem número de consequências. A honra ao contrário, é um bem concreto. Quer dizer, a fama, a boa reputação que se tem, a estima de que se goza, é um bem muito relevante e que pode eventualmente ser conspurcado, pode eventualmente ser atingido indevidamente. Né? E vejam que, pelo fato de o homem ser um ser social, a participação, o acesso a um sem número de bens depende do fato de sermos bem recebidos, de sermos aceitos numa determinada comunidade. Isso depende precisamente da honra, depende da boa fama, da estima que se goza, né? Pelo fato de ser pessoa e por aquilo que se constrói com a sua própria liberdade. Então, é um bem fundamental. Vejam que o acesso a muitos bens, acesso a cargos, acesso a participar, por exemplo, em eventos relevantes, que são relevantes para a pessoa, né? Eventualmente festas, eventualmente cerimônias, o que for. O acesso a funções, a possibilidade de avançar numa sociedade depende, em grande medida, da estima que se goza. Por isso, a honra é um bem muito valioso. Ele é fonte de inúmeros outros bens. Muito bem. Essa era a primeira introdução. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho, e perdoe se foi talvez um pouco mais longo do que você esperaria, né? A gente queria que houvesse uma compreensão um pouquinho maior
do que significa propriamente a honra. E aí me esquecendo, não falei ainda da decisão no caso Ressler contra Fowler, nos Estados Unidos. Se fosse no direito brasileiro, com certeza haveria condenação. No direito americano, houve absolvição, embora se tenha, quer dizer, houve uma percepção clara, né, da gravidade daquilo, mas se entendeu que, como se tratava de uma paródia, a intenção não era diretamente a de gerar qualquer percepção de que houvesse realmente incesto, mas era uma crítica, tinha um caráter de crítica política, e dentro da política se deveria permitir uma ampla margem de liberdade. Eu acho que ela concorda com a ideia de que em política deve haver uma ampla margem de liberdade, mas naquele caso concreto, acho que passou-se no limite e feriu-se a dignidade de uma maneira bastante intolerável. Então agora vamos examinar qual é a disciplina jurídica da honra, de que maneira a honra é protegida no direito frente, por exemplo, a um abuso da liberdade de expressão. E é interessante a gente relembrar um pouquinho o que nós vimos na segunda aula. Vocês se lembram que nós explicamos algumas das modalidades de expressão? Você pode ter uma narração de fatos, pode ter a liberdade de crítica, a liberdade de exposição de ideias. E a gente viu quais bens são mais tipicamente ofendidos ou agredidos pelos diferentes tipos, pelas diferentes modalidades de expressão. E vocês se lembram que a honra, ela aparece nas duas primeiras modalidades. Ela pode ser agredida tanto por uma narração de fatos, pela liberdade de crônica, por exemplo, quando alguém afirma falsamente que fulano de tal foi o autor do crime X, do homicídio de Y ou Z, né? Ou ela pode ser agredida por um xingamento, por um insulto. E estamos no âmbito da liberdade de crítica e não da liberdade de narração de fatos. Então, a honra, ela pode ser agredida quer pela narração de fatos, quer pela crítica, e você tem os típicos crimes de calúnia e difamação ou de injúria. Como analisar essas situações? Acho que a melhor maneira é a gente sempre começar com alguma situação concreta. Vou trazer dois casos aparentemente prosaicos, não são os mais relevantes, que aparecem eventualmente na mídia, mas pode ser interessante para um início de reflexão. Então, imaginem duas situações concretas. Imagine uma matéria sobre perfil de síndicos de condomínios em um site informativo. E o teor da matéria é o seguinte: síndicos, histórias de amor e ódio. O síndico do condomínio X, e suponha que está identificado qual é o condomínio. O síndico do condomínio X é considerado pelos moradores um homem excessivamente truculento e pouco hábil na resolução dos conflitos que, vez por outra, surgem no edifício. Recentemente, por exemplo, foi visto insultando o proprietário do apartamento do terceiro andar, que tinha entrado com os pés sujos e lama no hall do térreo. Há quem aplaude essas atitudes, encarando-as talvez como a única maneira de manter o respeito às normas internas do condomínio. O que lhes parece? Se eventualmente o síndico entrasse com uma ação contra o site, ele poderia obter uma indenização por dano moral? O jornal, o site, estava autorizado a publicar algo que, de fato, em alguma medida, gera uma desestima para com o síndico? Segunda situação. Você, imagine do seu caso, você mantém um blog que cobre o dia a dia do seu bairro. E diariamente você dedica uma parte do seu tempo a conversar na redondeza e só publica o que está bem apurado. Vamos imaginar que você faça um trabalho bastante consciencioso. E você apura seu blog, que se compõe de notinhas e conteúdos variados, né, de notícias políticas, sociais. Você apura o que vem a seguir. Contador de causos com dificuldades financeiras. O senhor Pedro PR, figura popular do bairro, contador de causos, estimado por todos por sua integridade e simpatia e por ser a memória viva da região, vem tendo problemas econômicos mais ou menos persistentes e não tem honrado suas dívidas com açougueiro, o barbeiro, a padaria, etc. Trouxe dois exemplos mais prosaicos, assim, porque isso permite que se reflita um pouquinho sobre o alcance da liberdade de expressão e em que medida a honra deve ser protegida. O que lhes parece? Nesse caso, se eventualmente o senhor Pedro entrasse com uma ação, ele deveria obter um ganho de causa, e antes disso, você publicaria essa informação? Há risco jurídico de publicar? Caracteriza a difamação? Então vamos pensar um pouquinho e refletir nesses temas, ok? Deixa eu começar com uma reflexão até um pouco mais abrangente. Vocês acham que, do ponto de vista moral, nem vou entrar ainda no campo jurídico, né? É errado falar mal de alguém apenas quando eu estou mentindo? Ou seja, quando trago uma informação falsa acerca de alguém? Ou também, eventualmente, falar mal, dizer coisas verdadeiras, às vezes é inadequado. Como é que a gente chama quem está sistematicamente falando mal dos demais, ainda que sejam coisas verdadeiras? É o fofoqueiro, né?
tipicamente o fofoqueiro, que não parece uma conduta nobre, não parece uma conduta adequada. Moralmente é tenso, há uma repugnância nisso. Né? Isso nos faz pensar na seguinte questão. Quando é legítimo moralmente falar mal de alguém, revelar os podres, por assim dizer, de uma determinada pessoa? De maneira bem breve, não quero me deter muito nisso, parece evidente que é preciso, em primeiro lugar, que aquilo que está sendo informado seja veraz, seja verdadeiro, mas depois é preciso que haja um motivo, uma razão que justifique revelar esse aspecto menos nobre, né, de uma pessoa. Talvez a gente possa colocar nas situações normais, imagine, por exemplo, um pai que fala mal de um amiguinho porque teve uma notícia para precisamente alertar o seu filho, né, de um problema, para alertá-lo, para que ele seja atento, né, às consequências da convivência com essa outra pessoa. Então, se há o ânimo de corrigir, é um motivo suficiente, o ânimo de alertar, de se defender. Agora imaginemos no caso de alguém que tenha uma iniciativa pública na internet, tem um perfil, um site, né, e publique coisas habitualmente. É nobre ficar falando mal habitualmente dos demais? Né? Não parece. Mas se justifica quando, além da veracidade, há interesse público. Vocês podem discordar, poderão ter outra visão de mundo, mas é simplesmente uma avaliação geral, assim, bastante usual, né, de como, com relação à veracidade, à razoabilidade, em termos morais, de falar mal de outras pessoas. Agora, do ponto de vista jurídico, qual é o critério? Acho que não é tão difícil de perceber. Aqui vamos deixar de lado o segundo ponto, né, essas motivações mais privadas. E, obviamente, que o que é preciso, o juiz, uma vez que se depare com um caso em que alguém reclama de um texto que foi publicado a seu respeito, em que ele entende que foi difamatório, calunioso, né? O que o juiz vai perguntar em primeiro lugar? Deve analisar em primeiro momento. É preciso perguntar, mas o tema tinha interesse público ou não tinha? Veja que muda um pouquinho a ordem. E se tinha, vai se gastar uma energia para avaliar se aquilo era veraz ou não era, se era verdadeiro ou não era. Em grandes linhas, desculpe ter apresentado de maneira tão direta, tão imediata, de maneira bastante sucinta, quando a gente pensa quais são os requisitos para que seja legítima uma expressão, uma narração de fatos que possa agredir, possa atingir a honra de alguém. É necessário que sejam presentes, basicamente, esses dois requisitos. Que haja interesse público e haja veracidade. Né? Isso está muito assente na jurisprudência, são várias as decisões com esse sentido. Né? A divulgação jornalística de fatos verdadeiros e de interesse público não enseja indenização. Né? Não há ilicitude, em tese, em publicar informações corretas sobre personalidades públicas. A honra e a imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas ao seu respeito e que, além disso, são de interesse público. Então, ou seja, são dois critérios que estão bastante assentes na doutrina e na jurisprudência, embora não haja estritamente hoje, pela queda da lei de imprensa, um texto legal explícito com esses dois requisitos, ok? Agora, só quero fazer um alerta breve, que é o seguinte. Quando eu afirmo que para que uma expressão seja legítima, uma narração de fato seja legítima, é preciso que ela tenha interesse público, eu não quero dizer com isso, e poderia ser um equívoco, alguém poderia interpretar dessa maneira, que só são legítimas as expressões, as narrações de fato, quando elas têm interesse público. Não é isso. Veja, a liberdade de expressão, como regra geral, ela é abrangente, ela protege inclusive o fútil, o inconsequente, o desagradável. Né? A liberdade de expressão é bastante ampla. Não seria verdadeira liberdade se ela não tivesse esse alcance, se não tivesse essa amplitude. O que eu quero dizer é que, quando se trata de um bem, quando a liberdade de expressão, quando essa expressão atinge a honra, nesse caso, é necessário que tenha interesse público e seja veraz. Deu para compreender essa lógica? Que daqui se poderia tirar uma consequência equivocada que não seria adequada. A liberdade de expressão é muito ampla. Né? Ela abrange também o fútil, o desagradável, né? Faz parte da liberdade de expressão. Muito bem, vamos analisar agora, voltar aos nossos dois casos. Tanto o caso dos síndicos, quanto a situação do senhor Pedro, né? O contador de causos da região. O que lhes parece? Nesses dois casos, passamos pelos dois crivos, interesse público e veracidade? A veracidade talvez seja mais fácil de compreender e depende de uma apuração concreta. Interesse público. Quando há interesse público e quando não há? Esse é o tema mais delicado. Não vai ser possível nessa aula a gente esmiuçar todas as questões, as discussões que há em torno desse tema. O que eu posso afirmar é fazer uma comparação rápida no direito comparado.
é muito interessante a análise. Vejam só que coisa curiosa. Imaginemos o seguinte, vamos imaginar aqui, desculpe, é uma representação gráfica, pode ser bastante simplista. Mas imagine aqui que nós temos aqui uma linha de fatos reais, suponho que sejam só fatos reais, não fatos hipotéticos, mas fatos verdadeiros, que vão dos menos públicos aos mais públicos. Imaginemos aqui que dessa linha para baixo, estamos no campo da privacidade, fatos reais do âmbito da privacidade, e aqui, fatos reais de um âmbito social, público, não privacidade, fora do âmbito da privacidade. Como é que diferentes países lidam com esses fatos? Quando é lícito mencioná-los, se agridem eventualmente à honra. O direito americano adotou uma simplificação. Fez o seguinte, olha, vou deixar de lado, como a discussão sobre o que tem interesse público não é muito complexa, se o fato é verdadeiro e não é do âmbito da privacidade, está valendo. Então, só vamos examinar se de fato é veraz, se de fato é verdadeiro. É uma maneira simplificada de analisar. Os demais direitos, a França, a Itália, o Brasil, a Alemanha, não adotam esse critério. O critério continua sendo interesse público e veracidade, e existe um conjunto de fatos, né, que não estão do âmbito da privacidade, que eventualmente não pode o judiciário entender que não tem interesse público. E a análise do que tem interesse público ou não vai dependendo, vai se construindo ao longo do tempo pelas decisões jurisprudenciais e pela doutrina. Em linhas gerais, e não vamos nos deter nisso com muitos detalhes, né? A gente poderia dizer que você tem um gradiente, né? Certos temas são indiscutivelmente de interesse público. Sempre que se fala de materialidade e autoria de crimes, quando se descreve a atitude, se descreve a atuação, por exemplo, de funcionários públicos, eleitos ou não eleitos, funcionários públicos propriamente, também candidatos, eventualmente políticos, concessionários de serviços públicos. O tema da saúde e da educação, tudo que diga respeito à saúde e à educação, empresas de defesa do consumidor, esporte, quanto mais próximo dos números mais baixos, 1, 2, 3, 4, maior a garantia de que se trata de temas de interesse público. A maior dificuldade surge no judiciário em temas relativos a profissionais liberais, síndicos particulares em matéria de comportamento, onde nem sempre é tão evidente o interesse público da matéria. E daí, aqueles nossos dois casos, o do senhor Pedro e o caso do síndico, são os campos precisamente mais nebulosos. Isso é assim, não se assuste. No direito, há em geral áreas onde há muita clareza, em que se percebe claramente, se pode interpretar de maneira muito clara que aquilo tem tal ou qual característica, que a lei se aplica. Há uma área clara em que se percebe que a lei não se aplica, mas sempre há uma zona cinzenta e isso é inafastável. O que é preciso uma clareza para que, pouco a pouco, a área cinzenta vai se tornando mais clara. Muito bem. Vamos pensar um pouquinho, então, nas primeiras conclusões dessa nossa reflexão sobre a disciplina jurídica da honra. Espero que não esteja sendo muito cansativo para você, mas o tema é fascinante, vale a pena permanecer um pouquinho mais. Vamos trazer mais duas ideias e a gente conclui essa análise de como se relacionam liberdade de expressão e honra. Primeiras conclusões. Primeiro ponto, o princípio da ampla liberdade. A liberdade de expressão inclui também a liberdade para o prosaico, para o intranscendente, para o fútil. Não seria liberdade se não tivesse essa amplitude. Mas segundo ponto, quando uma narração de fatos, e lembre-se que nós estamos analisando nessa aula a honra sob a ótica da liberdade de narração de fatos, liberdade de crônica. Quando uma narração de fatos agride em tese a honra de alguém, a legitimidade dessa narração, a licitude dessa narração, dependerá da presença de alguns requisitos. São aqueles dois que nós mencionamos, interesse público e veracidade. Ok? Então, acho que são as primeiras conclusões desse início de aula sobre liberdade de expressão. Mas vejam que coisa curiosa. Para que haja propriamente uma discussão sobre liberdade de expressão e honra, é necessário que estejam presentes dois requisitos iniciais. Porque, por vezes, as pessoas poderiam se equivocar. Será que estamos diante de um conflito real entre liberdade de expressão e honra? Então, de qualquer forma, é necessário, né, para que haja uma situação de conflito entre liberdade de expressão e honra, é necessário duas coisas, dois requisitos bastante simples. E é curioso que nem sempre se tem isso presente. É necessário que, de fato, aquela afirmação agrida a honra em tese. Imagine, e eu estou fugindo um pouquinho agora da hipótese de liberdade de narração de fatos, imagine que alguém seja insultado, alguém atribua a uma outra pessoa, faça um elogio. Mas a pessoa, por desconhecer o vocábulo
desconhecer a palavra que é elogiosa, julga que aquilo é um insulto. Aliás, tem até um conto em Guimarães Rosa que trata disso, chama o Famigerado, né? Que é fascinante. Nesse caso, estamos diante de uma ofensa, de um conflito entre honra e liberdade de expressão? Obviamente não. Há um elogio e não um atentado contra a honra. É a pessoa que equivocadamente julga que está sendo insultada, né? Imaginemos agora, então, primeiro ponto, é preciso que a narração efetivamente agrida, em tese, a honra. E depois, é preciso que a pessoa ofendida, ou o conjunto de pessoas ofendidas, seja um grupo limitado, bem delimitado, identificável. Se faltar identificabilidade, não se pode dizer que se está diante de um conflito juridicamente relevante, né? E há um princípio, eu uso aqui a expressão americana, a identificação se perde numa multidão. Nem todos têm isso tão presente. Em geral, quem trabalha mais com o tema da liberdade de expressão conhece esse princípio de que é preciso, para que se dê um conflito efetivo, que seja identificável a pessoa. Quer dizer, expressões genéricas que se aplicam a uma infinidade de pessoas não identificáveis não caracteriza propriamente uma ofensa juridicamente relevante, né? Eu vou trazer aqui um caso que é bem interessante e que exemplifica esses dois requisitos prévios para que exista um conflito entre liberdade de expressão e honra. O caso é bem interessante. Em 2007, a Folha de São Paulo publica uma reportagem da jornalista Elvira Lobato, que se especializou, entre outros temas, nesse tema dos meios de comunicação também. A matéria era sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Universal chega aos 30 anos com o império empresarial. A matéria trata de vários temas e trata das empresas não religiosas de propriedade dos bispos da Igreja. E o ponto que foi considerado problemático foi o seguinte: o ponto polêmico residiu na seguinte afirmação do texto. Uma hipótese é que os dízimos dos fiéis sejam esquentados em paraísos fiscais, a respeito de uma das empresas. O que se seguiu à publicação dessa reportagem? Vários fiéis da Igreja Universal, né, ao redor do país, né, em diferentes partes do país, diferentes cidades, entraram com ações, todas elas muito semelhantes, iguais. Se via que, na verdade, era um esforço concertado, né? Moveram ações contra a Folha de São Paulo, em vários países afora, né? Alegando que eles, fiéis, sentiam-se ultrajados, né? Sentiram-se ofendidos na sua honra pelo fato de que o seu dinheiro seria eventualmente destinado ao crime. Pergunto para vocês, há aqui, propriamente, uma atribuição desonrosa para os fiéis? E segundo, está satisfeito o critério da identificabilidade? As pessoas poderiam alegar, não, eu fui claramente identificado, por isso, perante a minha comunidade, fiquei ofendido. Não parece. E o judiciário entendeu corretamente. A decisão foi absolutamente correta, absolveu a Folha, né, e condenou, inclusive, cada um dos autores à pena de litigância de má-fé. Vale a pena ler o trecho em que afasta, né, a possibilidade de se tratar de um conflito real de liberdade de expressão e honra. Não obstante o autor faça esforço na descrição da causa, ou seja, cada um dos que entraram com a ação, né, o autor é o que entrou com a ação. Não obstante o autor faça esforço na descrição da causa de pedir para tentar mostrar ter sofrido abalo moral em decorrência da reportagem referida, é claro, se mostra evidente que, na verdade, a ofensa, se existente, não foi por ele sentida, mas, como dito, pelas pessoas citadas na reportagem, eventualmente pelos integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus. O fato de alguém ser vítima de um golpe não faz dela, propriamente, alguém ofendida na sua honra. Não é desonroso ser vítima. É algo penoso, mas não desonroso. Não havia, portanto, aqui uma ofensa à honra e, obviamente, se perde também o critério da identificabilidade. Uma interessantíssima decisão que ajuda a entender esses dois critérios. Muito bem. Já discutimos um pouquinho o tema do interesse público, já discutimos também esses requisitos prévios para que haja um conflito entre liberdade de expressão e honra. E agora eu pergunto a vocês, qual lhes parece ser, na prática, a causa mais comum de condenações por ofensa à honra? O que lhes vem à cabeça? Não é difícil de supor. E vejam que os casos são bastante frequentes, né? A causa mais frequente é o equívoco. O fato de quem publicou realmente se equivocou, às vezes intencionalmente ou não. Ou, ainda que talvez não esteja equivocado, não é possível aferir, falte provas acerca dos fatos narrados. Quando veículo, for questionado, ou a pessoa for questionada, puxa, mas isso é falso. Você tem que fazer prova da verdade daquilo que você publicou, daquilo que você divulgou. Se você não for capaz de fazer prova, não há alternativa a não ser condenar por falta de provas, né? Então, houve
uma irresponsabilidade, uma inconsequência nessa publicação. Vejam, eu estou fazendo uma análise bastante sucinta, o tema é bastante delicado, só para que se saiba, ao longo dos últimos 25 anos eu lecionei esse tema e para jornalistas, para comunicadores, precisamente, e é uma série de hipóteses, é preciso mergulhar com mais profundidade, mas vale a pena ter os critérios gerais. Como regra geral, a causa mais comum é precisamente essa, o equívoco ou falta de provas acerca dos fatos narrados. Trago alguns exemplos interessantes. Vale a pena a gente se deter um pouquinho neles, porque tem até um quê de curiosidade, de peculiaridade. Por exemplo, uma condenação. A acusação por um jornal de que um juiz teria sido preso em uma operação da Polícia Federal que investigava a suposta organização criminosa que intermediava esquema de sentenças favoráveis para a liberação de mercadorias importadas irregularmente. O juiz entra com uma ação, o jornal não é capaz de fazer prova daquilo que ele afirmou. Não se encontrou qualquer prova de que tivesse sido preso ou fosse alvo das investigações. Então, uma apuração imperfeita gerou uma condenação. O jornal teve de pagar uma indenização ao juiz. O jornal, esse também é um caso interessante, o jornal acusa uma enfermeira de exercício ilegal da medicina. Ela, de fato, exerceu um ato próprio de médicos, mas o que acontecia é que, naquela ocasião, os médicos do Programa de Saúde da Família estavam em greve. E a atuação da enfermeira configurava assim um caso emergencial que tem, inclusive, expressa previsão legal. E o jornal não tinha notícia disso, não atentou para essa realidade e, portanto, atribuiu de forma equivocada, dizendo que ela atuou de forma ilegal. Ela atuou legitimada pela lei, nesse caso concreto, no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Ok? Outra situação, isso já acontece com alguma frequência, é mais de um caso similar, O programa de televisão associa a mulher a furto ocorrido em loja de shopping. E, na verdade, ela era a vendedora da loja e testemunha dos fatos. Houve uma confusão na apuração e publicou-se dessa maneira. O programa, no dia seguinte, pede desculpas, mas, mesmo assim, o dano já tinha sido feito e é condenado. Trago um último caso bem peculiar. Matéria de um jornal com o título Trama Diabólica Mata Pastor, noticiando a prática de crime de sequestro seguido de homicídio e ocultação de cadáver de um ex-pastor, com a participação do autor da ação, a pessoa que foi ofendida, que à época era um policial militar, em coautoria com outras 3 pessoas. Ou seja, o jornal está atribuindo a esse policial a autoria, a participação nesse crime tremendo. Pois bem, a suposta vítima estava viva, não tinha morrido. O policial militar acusado se encontrava de serviço quando ocorreram os fatos, e há provas claríssimas disso, e, portanto, a matéria era totalmente equivocada, totalmente falsa. Condenação evidente. Os casos são simplesmente para ilustrar essa realidade. São frequentes esses casos na jurisprudência. Boa parte das condenações decorre precisamente ou de uma falsidade ou de um erro, ou eventualmente da incapacidade de provar aquilo que foi publicado. Eu vou trazer mais um tema que é relevante para se compreender um pouquinho a disciplina jurídica da honra, e já vamos caminhando. Não vai ser possível examinar todas as facetas, todos os aspectos dessa área tão fascinante, desse equilíbrio que deve haver entre liberdade de expressão e honra, mas vamos examinar um tema que é bastante relevante, que é o problema da reprodução das ofensas proferidas por terceiros. Eu acho que eu trago um caso concreto, um hipotético, mas que ajude a gente a raciocinar bem brevemente. Imagine o seguinte, a situação é esta. O jornal X, um determinado jornal, numa cidadezinha, publica a matéria com o seguinte teor. João afirma que Maria furtou um ventilador na recém-inaugurada loja MNO. Ok? A Maria entra com uma ação por calúnia. O jornal X se defende. Não, mas quero fazer a prova da verdade. Imagine que você é o juiz. Pergunta o que lhe faço. Qual seria a sua decisão? Você concederia ao jornal a oportunidade de fazer a prova da verdade? E se sim, a que deve se referir essa prova da verdade? O que o jornal tem de provar? Ele tem de provar que o João realmente afirmou, e se ele provar isso, ele está salvo, ou ele tem que provar que a Maria furtou um ventilador. Então, esse é o tema da reprodução de ofensas proferidas por terceiros. E a resposta, e isso nem sempre fica claro para muitas pessoas, é bastante clara. Como regra geral, o princípio geral é que aquilo que deve ser provado não é que alguém tenha afirmado que a pessoa cometeu uma barbaridade. Se você publicou, se você reproduziu a afirmação de terceiros, você
assumiu-a como própria, e o que você tem que provar é que o fato realmente ocorreu. Aquilo que pode ofender a honra de alguém realmente aconteceu. Então, isso é assim na quase totalidade, eu não diria tanto totalidade porque não conheço todas as legislações, mas na legislação de vários países, isso é claramente enunciado. Pensemos, por exemplo, direito francês, a lei de imprensa francesa, a publicação direta ou por via de reprodução desta imputação é punível, ou seja, quando você reproduz, você também é responsável. Direito português, reproduzir uma tal imputação ou juízo é também punido. Direito americano, idem. Republicar uma declaração difamatória, quem republica uma declaração difamatória adota-a como própria e é responsável em igual medida que o difamador original. Então, o princípio é bastante elementar. E por que isso é assim? Qual o significado disso? Eu acho que não é difícil de compreender. O que tem relevância para as pessoas, o que tem importância, é o fato. Para Maria, o que importa é, puxa, eu fui acusada de ser uma ladra, de ter cometido um furto. O que importa para ela é que seja provado, se não é verdade, que a pessoa que afirmou seja capaz de provar aquilo. E se não for, que seja condenada. Né? O que tem relevância é o fato e não tanto as versões, como regra geral. Admitir o inverso abriria uma porta ingovernável, né? Incontrolável de agressões. Se eu quisesse agredir qualquer pessoa, eu deveria encontrar alguma pessoa que não tem nada a perder e reproduzir uma eventual acusação, solicitar que ela faça uma acusação contra o meu inimigo e depois eu me protegeria dizendo não, eu estou reproduzindo a acusação de um terceiro e provo que ele realmente fez essa afirmação. Isso não seria suficiente. Né? Suspeitas e acusações carecem em princípio de interesse público, em princípio, né? O que importa é o fato em si. Né? E o fato é que as pessoas tendem a acreditar naquilo que mancha a honra dos outros. Uma insinuação e as pessoas, com muita facilidade, já acreditam naquilo, ainda que aquilo seja falso. Então, como regra geral, o que importa é o fato e não as versões. Agora, quando eu falo disso, explico esse princípio geral que é adotado por quase todos os países, e eu leciono habitualmente para jornalistas, né? Para comunicadores, e muitos se surpreendem, e não porque não percebam, e não porque têm uma visão totalmente equivocada, é que na prática, muitas das hipóteses mais relevantes com as quais eles trabalham são precisamente hipóteses em que há uma exceção a esse princípio. E por isso, nem sempre se tem clareza de que esse é o princípio geral, o restante é exceção, mas há um sem número de exceções. Há um número muito significativo de hipóteses em que a publicação de suspeitas e acusações por parte de autoridades públicas ou de pessoas que participam amplamente do debate público tem interesse público e pode ser publicada e deve estar protegida. Vou dar um exemplo concreto para a gente entender. A gente já viu esse primeiro caso. João afirma que Maria furtou um ventilador na recém-inaugurada loja MNO. João afirma que Maria furtou um ventilador na recém-inaugurada loja MNO. Como regra geral, o que é preciso provar é isto daqui, é a segunda parte. Agora imagine que a frase seja: deputado federal João X afirma em plenário que Maria furtou um ventilador na recém-inaugurada loja MNO. Se o jornal publica isso, o que ele deve provar? Nesse caso, o que ele deve provar é precisamente que o deputado federal João afirma em plenário que Maria furtou um ventilador na recém-inaugurada loja MNO, porque há uma presunção de interesse público nisso. Claro que sem número de possibilidades, que teriam que ser examinadas minuciosamente caso a caso. Mas o critério é esse. Há muitas situações que autorizam, que legitimam, né, a publicação, mesmo que você não tenha provas cabais do fato que está sendo ventilado, em que você está autorizado a publicar, reproduzir essa acusação. Isso ocorre, sobretudo, no vasto leque, né, de hipóteses em que autoridades públicas estão, por exemplo, investigando ou estão debatendo temas relevantes e a sociedade ficaria desprovida de informações importantes se os veículos de comunicação ou qualquer um de nós não pudesse divulgar esses fatos. Ok? Então, algumas ideias breves sobre a disciplina jurídica da liberdade de expressão. Quais as ideias centrais dessa nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, quero reafirmar o princípio da ampla liberdade. A liberdade de expressão, ela não pode ser funcionalizada, como vimos na primeira aula, e ela é ampla, ela protege inclusive o fútil, o irrelevante, o insignificante. Nós não temos que ficar nos pautando e só expressarmos-nos publicamente com questões de interesse público. A liberdade, em princípio, é total. O que não pode é agredir certos bens. Quando uma narração de fatos agride em tese a honra de alguém, aí sim é preciso examinar alguns critérios, alguns requisitos da legitimidade, da licitude dessa expressão. É necessário, em primeiro lugar, alguns requisitos prévios. É preciso que haja efetiva existência de uma expressão que fira a honra
e é preciso identificabilidade. Mas quanto aos critérios para analisar se existir essa agressão, quando ela é lícita se tiver interesse público e for veraz. Né? Depois, mais algumas poucas ideias. Como regra geral, nós vimos aqui, a veracidade tem de se referir ao fato objeto da notícia, não à existência da notícia, que é preciso provar que realmente o fato criminoso ou o fato desonroso aconteceu, e não que alguém afirmou que aquilo aconteceu. Né? Mas há um número muito grande de hipóteses em que basta provar que é verdade que alguém, geralmente uma autoridade ou alguém envolvido no debate público, fez a agressão à honra. Nós vimos hoje aqui esse tema, que é o primeiro tema envolvendo um bem jurídico, um valor como a honra e a liberdade de expressão. E nós vimos uma dimensão da proteção jurídica da honra, que é a honra quando ela é afetada, quando ela é atingida por uma narração de fatos. Na próxima aula, nós vamos examinar ainda o bem jurídico honra, mas sob a ótica dos insultos, sob a ótica da liberdade de crítica. É um tema bastante interessante porque ele dialoga imediatamente com o tema da crítica de caráter político, da crítica de caráter de interesse público. E é um tema bastante relevante sobre o qual há muita confusão atualmente. Espero que você nos acompanhe na nossa próxima aula.